Eu saúdo na gloriosa paz do Senhor. Queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19, parábola do rico e Lázaro. Aleluia. Estava observando durante o decorrer do culto crianças pulando, gritando, e às vezes até passa correndo. Dá até para vir andando e voltar andando, né, irmãos? Você precisa de carreira, é falta de ordem. Cada um vamos ficar atento, né, para impedir que isso aconteça. A hora do culto é um momento de reverência. Bom mesmo é nem perguntarmos o irmão da esquerda ou da direita, da frente, algo no horário do culto, porque nós vamos impedir de aquela pessoa se ligar ou adorar a Deus, e nós também vamos ficar sem adorar. Aleluia. Queridos irmãos, vamos ler o versículo 19, e depois estarei lendo o 27 para não tomarmos tempo na leitura. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aleluia. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscitem. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nessa noite a gente teve o privilégio de ouvir vários irmãos expressando em nome do Senhor, falando do Santo Evangelho, falando da Santa Palavra do Senhor, palavra que na verdade foi inspirada um dia por homens que falaram pelo Espírito Santo, palavra que traz histórias magnífica, que faz todo aquele que ouve poder entender que só Deus pode fazer isto e o homem nada pode fazer. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela vida de cada irmão, e desejo ardentemente que o Senhor possa trabalhar em cada vida, né? Poder nos alcançar pelo seu maravilhoso e grandioso amor, poder fazer aquilo que nós não podemos fazer. Queridos irmãos, essa passagem lida, Jesus estava falando acerca de uma parábola ou comparação. Ele fala acerca de que naquela região ou naquele certo lugar havia um homem muito rico, e que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia regaladamente e esplendidamente. Podemos deduzir que este homem rico
que tinha tudo ao seu redor. Amados irmãos, ele se destacava como uma pessoa que não precisava mais de nada, estava bem, tinha tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Só que também havia naquele mesmo lugar um certo homem por nome Lázaro. Não quer dizer que seja o mesmo Lázaro que Jesus levantou da tumba, mas Jesus deu um título àquela personagem. E este Lázaro era mendigo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto aquele outro, a Bíblia não fala nada que ele era mendigo. Logo é uma comparação. E esse mendigo vivia a mendigar à mesa do rico. Aleluia. E estava também cheio de chagas ou feridas, de maneira que os cães lambiam as suas chagas. Que coisa triste, né, irmãos? Jesus traz uma compreensão aos homens acerca de um homem muito rico e de um muito pobre. É parábola, comparação, aonde o pobre é carente de tudo, pois vivia a mendigar, enquanto aquele que era classificado como rico, ele não necessitava aparentemente de nada, pois era rico. Louvado seja Deus. Mas uma coisa muito interessante, queridos irmãos, que os homens muitas vezes não param para se preocupar, é que um dia a morte baterá na porta, mais cedo ou mais tarde, tanto do rico como daquele que é mendigo ou que não tem nada. Aleluia. Aleluia. Bateu na porta do rico. O rico morre. Aleluia. Queridos irmãos, nada leva, nada curte, nada mais usufrui da sua riqueza, e agora ele morre e desce ao inferno. Louvado seja Deus. Ainda não é irmãos, o castigo eterno, mas se reserva para aquele grande dia em que há de ser julgado e está para sempre atormentado. Todavia lá não dorme, não tem paz, não usufrui de nada bom, mas sim é atormentado. Aleluia. Depois disto morre também Lázaro, o mendigo. Interessante que houve uma diferença na morte do rico e do mendigo. O rico morre e desce ao inferno. Lázaro morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Que coisa linda, irmãos. Para aquele que está em Cristo, Jesus nos deu promessa de que nessa vida nós haveria de vivermos eternamente e nunca descer ao pó, mas nos conscientizou que essa vida é uma vida temporária, uma vida que passa. Encontramos o apóstolo Paulo dizendo que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Aleluia. Essa vida passa, meus irmãos. Jesus não prometeu que nós haveria de estarmos aqui para sempre, mas nos conscientizou que o nosso descanso é com Ele na glória. Aleluia. Ele prometeu na sua palavra que haveria de vir nos buscar para que sejamos com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas aos Coríntios
que nem todos dormiremos, mas ouviremos soar da trombeta. Promessa gloriosa. Poderia acontecer conosco se o Senhor vier breve. Todavia, se isto não acontecer, certamente que nós ouviremos soar da trombeta, e se dormirmos no Senhor, levantaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados irmãos, aquele rico que desfrutou de bens nessa vida e que vivia uma vida regaladamente, uma vida regalada e curtindo-se, usufruindo verdadeiramente de tudo que tinha diante do seu alcance, vestindo-se de púrpura e de linho finíssimo. Louvado seja Deus. Agora ele desce ao inferno, e lá ele é atormentado, porque estava separado de Deus, e dá oportunidade para sempre. Aleluia. Interessante, na parábola do Senhor Jesus, ele consegue erguer os olhos para cima e contemplar Abraão, e também Lázaro, que estava no seio de Abraão. Aleluia. E ele olha e resolve pedir socorro, resolve fazer um clamor, resolve pedir dizendo: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água para refrescar a minha língua, pois eu estou sufocado nessas chamas. Irmãos, é uma parábola, uma comparação, mas entendemos que inferno, a separação do homem para sempre do Senhor, para não ter mais oportunidade de ter um encontro com o Senhor, irmãos, não é nada bom. Louvado seja Deus. Sabemos que o homem sentenciado ao juízo eterno é uma tristeza, é um momento difícil. Ele é atormentado, o seu espírito, enquanto lá está. Depois que levantar no dia da ressurreição dos mortos, sim, para ser julgado e condenado para todo sempre. Agora, droba o problema, a situação, que na verdade fica julgado para todo sempre, sentenciado. Que tristeza. Louvado seja o nome de Jesus. Nos alegramos no Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, tem nos escolhido para fazer parte de um povo que há de morar no céu. Nos chamou para estarmos no seu aprisco, nos chamou para neste lugar nós ouvir a sua voz, nos chamou para que neste lugar pudéssemos caminhar, aprendendo a trajetória do verdadeiro cidadão do céu, que um dia há de descansar para sempre no Senhor. Aleluia. Aquele homem rico, ele faz essa solicitação, estando sufocado nas chamas, queria somente uma gota d'água para refrescar a sua língua. Todavia, pai Abraão lhe responde dizendo: filho, há um grande abismo entre os que estão aqui e os que estão aí, de maneira que não dá para ir ninguém daqui para ir, nem vir daí para cá. Há um abismo, há uma separação. Aleluia. Pai Abraão renuncia, diz que não tem condição de ajudar. Louvado seja Deus. Encontramos Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: como está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ah, se os homens conhecessem as escrituras sagradas, ah, se os homens lessem a palavra do Senhor, ah, se o homem tomasse conhecimento
do que é viver em Cristo ou separado de Cristo para todo sempre. Aleluia. Aquele homem vendo que na verdade o pai Abraão não lhe fornecia oportunidade de dar ordem a Lázaro para ajudá-lo, mas sim disse: lembra que Lázaro na terra só males ele sofreste muito, e tu foste consolado aí na terra. Agora este é consolado e tu é atormentado. Entendemos, queridos irmãos, que todo aquele que está em Cristo, passando dessa vida para outra vida, ele está guardado no Senhor, preparado para aquele glorioso dia em que o Senhor se manifestará para nos buscar. Está dormindo no Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? Em que ele demonstra Lázaro consolado. Há certeza, há alegria, há gozo, porque está no lugar da vida, está no lugar que na verdade foi preparado para que lá estivéssemos na vontade divina. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquele rico, amados irmãos, vendo que nada lhe favorecia, mas que recebeste em troca da sua consolação na terra, agora tinha tormento, ele diz: pai Abraão, permita que eu volte à terra e vá à casa de meus pais, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho e eles não venham para este lugar de tormento. Queridos irmãos, veja a situação. Este homem almejava livrar a sua família, né, seus 5 irmãos, para que pudessem se converter, se arrepender e verdadeiramente ser livre de ir para aquele lugar de tormento. Mas a condição não lhe foi dada para que ele tivesse a permissão de voltar a este mundo e testemunhar. Louvado seja Deus. Os homens sempre buscam uma condição, sempre busca a sua própria opinião, mas a que prevalece não é a do homem, mas sim a de Deus. Queridos irmãos, a ordem de Deus é que a sua palavra seja anunciada por mim e por você, que nós que conhecemos a Cristo, que cremos no Evangelho, possamos testemunhar, possamos verdadeiramente andar como o Senhor nos ordenou, testemunhando, fazendo discípulo, anunciando a palavra, pois Jesus não tarda a voltar. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando, queridos irmãos, aquele homem questionava que se o morto for, certamente se arrependem. Pai Abraão apresenta Moisés, apresenta os profetas. Ouça-nos. Louvado seja Deus. Está nós, os crentes em Jesus, no lugar, na posição que verdadeiramente o Senhor deu a Moisés e os profetas. Hoje, o presente momento, como mensageiro da última hora, podendo falar do amor de Cristo, que Ele não tarda a voltar, mas a estar às portas. Nós devemos proclamar este Evangelho, porque o Senhor não tarda a voltar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, pai Abraão está representando na parábola de Jesus Deus. Aleluia. Porque o pai Abraão, o patriarca, ele mesmo não vai poder dar ordem aos mortos e nem aos vivos. Ele guardado está, dorme no Senhor. Louvado seja Deus. Todavia é uma parábola ou comparação
pai Abraão está representando Deus. O rico está representando os que na verdade não tiveram o privilégio de conhecer a Deus e crê-lo, mas que na verdade se perdem, que serão condenados. Lázaro, o mendigo, está representando os salvos, que na verdade abandonou o mundo com as suas práticas, o mundo com as suas conquistas, para servir a Deus, para olhar para o Senhor, para desprezar tudo, para estar totalmente voltado para o Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Logo convém que eu e você possamos não amar o mundo, mas desprezar o mundo com todos os seus objetos de conquista, para andar na presença de Deus como filho amado e santificado. Louvado seja o nome de Jesus. Aprendemos com a parábola do rico e Lázaro, que verdadeiramente essa vida passa tão rápido, né, irmãos? A Bíblia não vai dizer nessa parábola quantos anos tinha o rico, quantos anos tinha o mendigo, mas que passa, e que na verdade o que é importante é o descanso no Senhor, a consolação no Senhor, é estar no Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo vai falar, Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, meus irmãos, como vale a pena você renunciar a si mesmo, se despojar do velho homem, viver uma vida na presença do Senhor, separado de tudo aquilo que a Bíblia protesta, que a Bíblia condena. Vivermos separados de tudo aquilo que abomina a Deus, para que sejamos santos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me alegro em poder sentir a mão de Deus em nossas vidas, irmãos. O Senhor tem nos escolhido. Não sou crente porque alguém me conquistou com palavras, embora Deus usa o homem na palavra, né? Não me tornei crente em Jesus porque ouvi um louvor e o louvor era tão lindo, me conquistou. Não. Embora os louvores são lindos, mensagem sacra que nos conduzem ao arrependimento, ao conhecimento do Senhor, mas Deus nos chamou. Chama um de um jeito, outro de outro, de maneira que Deus fala ao coração e nos dá essa vocação para sermos crente na bendita pessoa de Jesus, de fazermos a escolha, não escolher aquilo que é dessa vida, mas olhar para o céu e escolher aquele que é do céu, que está no céu e que vem nos levar para o céu. Aleluia. Lembro o dia, irmãos, que eu cheguei. Eu digo que ninguém pregou para mim, porque eu senti vontade de ser crente com 16 anos de idade. E tinha um culto. Eu aproveitei a oportunidade, queridos irmãos, e fui até a casa dessa pessoa para dizer que eu queria ser crente. Louvado seja Deus. Tem aquela história, né? O peixe fora d'água não vive. Então, como o peixe, eu estava fora da água, que é Cristo, e Deus me chamou desta natureza. E sendo apresentada, a pessoa ora por mim, e quando ora como se os céus estivessem abertos,
e eu olhava para o firmamento, eu via as estrelas, e depois das estrelas não conseguia ver nada mais, como o céu estivesse aberto. E até hoje, para a glória do meu Deus, Deus tem me sustentado e me dado prazer para dizer: eu sou crente em Jesus. Aleluia. Como crente, eu tenho que lutar nessa vida para agradar ao meu Deus, para fazer o melhor, pois é dever nosso, irmãos, fazer o melhor para o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe maravilhosamente. Convido a nossa secretária para ler a escala do trabalho semanal. Louvado seja Deus. Irmão Gelson, ele ontem falou do sonho, da revelação que Deus desse, né? No sonho era dificuldade, era preocupação. Irmãos, eu disse que o caminho estava bom, mas estava mesmo, não estava mentindo não, estava bom, viu, irmão? Só que choveu e o caminho ficou ruim. Mas eu não estava lá pertinho, eu não vi. Quando chegamos lá, era os poços, água, lama, e eu na frente, a irmã Bia atrás, o irmão Gelson, a irmã Sandra atrás dela, o Abel na minha frente, e eu preocupado com todos eles. Até que eu não me preocupar comigo não. Estou acostumado a ir na lama e voltar na lama. Debaixo de chuva, quem toma banho com água mesmo, né, irmão? Só que eu estava com medo deles cair e se acidentar. E aqui lá eu olhava, passando na lama, quando eu olhava, a irmã Beatriz já estava bem encostadinha de mim. Eu disse: Jesus. Graças a Deus a gente foi, voltamos em paz e foi uma maravilha. Deus abençoe. Irmã Jaqueline. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Terça, grupo familiar na casa da irmã Antônia, liderado por pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, terceira campanha de oração. Sexta, reunião de membros. Domingo, culto público. Dirigente, irmão Valério, e pregador, irmão Davi. Amém? Amém. Irmão Davi já está aqui. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós iremos orar, terminando o culto, em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, nessa noite maravilhosa, Senhor, te agradecer pelo privilégio que tem nos dado. Queremos, Senhor, te pedir a bênção sobre teu povo nesta noite. Ah, Deus, abençoa a tua igreja. Derrama, Senhor, chuva de bênção sobre teu povo, renovando vida, restaurando vida. Meu Deus, trabalhando em cada coração. Aquela causa, meu Deus, que parece difícil, demasiadamente difícil para nós. Meu Deus, para ti, Senhor, é possível. Venha, Senhor, abençoar a vida do teu povo. Ah, Senhor, tu conheces, Senhor, cada vida, cada coração, cada necessidade que temos. Nós te pedimos, ó Pai, toma a direção da nossa vida. Venha abençoar, Senhor, ardentemente. Que possamos, ó Pai, ver a tua mão operar. Que possamos, ó Pai, sermos tocados pelo teu Espírito, para sermos gratos pela bênção, para poder testemunhar, Senhor, as maravilhas do Senhor. Pai amado, te oro por aqueles que não puderam vir nesta noite. Ah, Senhor, visita a sua vida, desperta, encoraja para que esteja de pé. Te pedimos, Pai, pela tua igreja,
no campo de Pentecoste. Abençoa, Senhor, todo o teu rebanho. Te pedimos, Pai, por fé, faz maravilha acontecer. Querido Deus e Pai, fica com teu povo, vai adiante de mim, da minha esposa, nos guarda do homem mau, perverso, sanguinário, ímpio e fraudulento. Deus amado, te pedimos, Senhor, por fé, em nome de Jesus, que vive para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor. Amém, Jesus.